Olá, tudo bem? Meu nome é Fabrício, tenho 43 anos, sou do interior do Paraná, uma cidade chamada Paranavaí, noroeste do Paraná. Venho trazer esse material para vocês. Eu gostaria de falar com vocês a respeito de liderança. O que é ser líder? Como é ser líder? Existem materiais que trazem os conceitos, os estilos. Eu não vou me ater a esses materiais. Eu vou contar um pouco da minha história, desde a minha infância, relacionado à liderança, a minha história profissional. Eu sou formado em engenharia de produção pela Universidade Estadual de Maringá. Trabalho com pessoas, lidero pessoas há mais de 15 anos. Trabalho numa indústria metalúrgica na cidade de Maringá, que dá a 70 quilômetros aqui da cidade onde eu moro. Liderança é uma palavra e alguns conceitos e um trabalho bem legal, que a gente acaba aprendendo a lidar com as pessoas, né? Desde muito novo eu passei por situações na minha vida, e eu desconhecia por qual motivo aquilo acontecia comigo, né? Sempre fui atleta, joguei futebol, joguei em alguns clubes, joguei campeonatos amadores, joguei escolares. Com 12 anos eu tive a minha primeira decisão muito séria a tomar na minha vida. Tive a possibilidade, tive o convite de ir para o Flamengo, no Rio de Janeiro, e meus pais me perguntaram: realmente é isso que você quer? Então eu tive que tomar uma decisão com 12 anos de idade, uma decisão muito séria: ficar longe dos meus pais, ficar longe dos meus amigos, ficar longe da minha cidade. O que eu conhecia era aquilo ali, aquele mundinho. Eu tive que tomar a decisão de desbravar esse mundo enorme, né, que nós temos. Fui, tomei essa decisão e fui. Inicialmente, na viagem, ao chegar lá, né, ver a cidade grande e tal, o primeiro sentimento foi medo. Medo da cidade, medo das pessoas, medo da incapacidade. Entrei na Gávea no mesmo dia que o Aldair, zagueiro de seleção brasileira, estava saindo do Flamengo indo para o Roma. Encontrei ele assim na sala. Então, assim, é um mundo totalmente diferente. Até aquele momento eu descobri que eu não sabia o que era ser jogador profissional de futebol. A gente imaginava, mas não, a imensidão é muito grande. Fiquei um tempo, treinei no pré-mirim do Flamengo, inclusive treinei com algumas pessoas, alguns jogadores que foram importantes para a seleção brasileira, para o Brasil, como Juan e Júlio César, né? Alessandro, lateral direito do Corinthians, né? Outros jogadores, mas os mais importantes e mais conhecidos foram esses. A saudade da família, a saudade dos amigos, a saudade daquela vidinha simples, né, que eu tinha, fez com que eu ficasse no Flamengo durante 4 meses e retornasse. Quando eu retornei, eu tive um sentimento ruim. Por quê? Eu me senti incapaz. Eu me senti incapaz de superar aquelas dificuldades e continuar no Flamengo. No entanto, com 14 anos, meu irmão já na década de 90, tá, pessoal? Eu tô falando 30 anos atrás. Na década de 90, meu irmão jogava no Paraná Clube. Meu irmão foi jogador profissional do Paraná Clube. E ele me possibilitou a ida ao Paraná Clube. Fui para o Paraná Clube em Curitiba. Fiquei durante 1 ano e meio. Isso foi me dando, sabe, capacidade, foi me dando desafios. Eu não tinha família, não tinha os meus responsáveis por perto. Eu tinha que tomar as minhas decisões. E a educação que os meus pais me deram foi muito importante para que eu tomasse as decisões certas. No Paraná Clube eu tive uma contusão muito séria e os médicos me deram uma notícia muito ruim, que eu não poderia continuar jogando futebol, né? Tive que voltar para minha cidade, então gerou muitos sentimentos ruins, né? Mas eu tive que trabalhar a minha mente para que eu superasse as dificuldades e continuasse a buscar, a melhorar sempre. Em todos os clubes, cidades que eu joguei e times que eu joguei, eu tinha os treinadores, os professores me passavam a missão de ser capitão. Eu não entendia, né? O capitão é uma peça importante, é um, é um, é um jogador onde tem uma visão diferenciada
do jogo, é uma pessoa que pode coordenar dentro de campo, né, passar aquilo que o treinador quer para os outros jogadores dentro de campo. E eu não entendia por qual motivos a maior parte dos times que eu joguei eu fui capitão, até aquele momento. Tomei a decisão de fazer uma graduação, porque eu tinha passado num concurso público na prefeitura da minha cidade, mas não é aquilo que eu queria para minha vida, né? Eu queria algo maior. Escolhi engenharia de produção. Por que engenharia? Engenharia é um gerenciador de pessoas e processos produtivos. O engenheiro basicamente faz isso. Ele gerencia pessoas e processos. E então comecei a fazer o meu curso na Universidade Estadual de Maringá. Tive muitas dificuldades, superações. Minha família não tinha condições de me manter só nos estudos, então eu tive que trabalhar durante o período. Eles me ajudaram muito, né? Meus pais me ajudaram muito, mas eu tive que trabalhar. Então, trabalhando e estudando, a dificuldade é muito grande. Muitas pessoas do Brasil fazem isso. Vocês sabem do que eu estou falando. Acordar de madrugada, estudar de madrugada, ficar até tarde estudando, dividia um apartamento, então tinha que fazer a comida, e, sabe? É bem complexo, bem cansativo, mas as dificuldades, elas, o problema ele se apresenta e você tem que aprender a lidar com ele. Existem duas formas de você lidar com o problema: você abaixar a cabeça ou enfrentá-lo. Eu tomei a decisão na minha vida de enfrentar todas as dificuldades, os desafios que se apresentassem, de cabeça erguida. Então, isso vem me transformando. A liderança, lá quando eu era criança, nos times que eu jogava, que eu era capitão, eu venho aprendendo. Eu sou muito observador. Eu observo no entorno, tudo que está acontecendo ao meu redor, eu observo as pessoas muito. Então isso fez com que eu acabasse tendo a prática de buscar muitas soluções para resolver algum problema rapidamente, sabe? Tenho uma percepção muito rápida, uma tomada de decisão muito rápida. Só que durante todo esse período também eu entendi uma coisa. Quando criança eu jogava futebol, tinha alguns amigos que não tinham a mesma capacidade técnica, ou talvez tinha algumas falhas, e isso prejudicava a equipe. Em todos os momentos, eu tentava, sempre busquei motivá-los. Muitas vezes alguns amigos, eu ficava junto com eles, treinando passes, cabeçadas, sabe, eu ficava ajudando eles a melhorar a sua técnica, conversava bastante com eles para mudar a forma de se posicionar dentro de campo. Então acho que isso fez com que os treinadores já me olhassem de maneira diferenciada. Então desde aquele momento eu entendia que eu tinha que inicialmente servir as pessoas. Servindo as pessoas eu também seria servido, né? Positividade nos traz positividade. Se eu trato bem, se eu sou motivador, se eu busco sentimentos bons para com as pessoas, isso também retorna, né? Então, para o bem comum da coletividade, eu sempre ajudava os meus amigos. Durante a faculdade, já um período, uma década posteriormente, também foi assim. Eu era um dos alunos mais velhos da minha turma, né? E a molecada, vamos dizer assim, os mais jovens, diferente de idade aí de 5, 7 anos, eles tinham uma maneira de ver a graduação diferente da minha, né? Eu levava com muita seriedade. E novamente algumas dificuldades de relacionamento, mas isso a gente vai aprendendo, a gente vai se modificando, nós vamos nos transformando, né? Isso é importantíssimo. Nós nunca temos a razão, nós temos que aprender com todas as pessoas, e isso eu levo para minha vida hoje, no trabalho, sabe? Então, assim, gostaria que vocês dessem o like nesse vídeo. Eu vou deixar aqui
o meu Instagram também. E vamos para a segunda parte do vídeo. Vou fazer um novo vídeo agora falando da faculdade para a vida profissional. Valeu, obrigado!